Está entrando no ar o projeto de estratégia e mobilização missionária. O Clamor com Márcia Martins. Ele vem cavalgando os montes, os pés lá tão reluzentes, nos olhos de fogo e voz de trovão. O Clamor com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Glória a Deus, já estamos no ar com vocês. Mais uma manhã de bênção na presença do Senhor. O céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer. Um bom dia para todos vocês que estão ligados na Rádio Impacto. Eu sei que você já estava aí esperando, né, para que a gente possa estar essa manhã na palavra do Senhor. De vitória e honra ao que vive. Nós começamos aí com um terremoto da presença de Deus. Edgar Iabaribaca, lá de Bolívia, já entrou para estar conosco. Bom dia, Edgar. Deus te abençoe. Que você seja edificado através da palavra de Deus, daquilo que vamos estar compartilhando nesta manhã. Adriana Campos Martins também chegando, né? Meu nome é Márcia Martins, ó, né? Somos aí parentes. Esse Martins aí dizem que tem a ver com uma descendência hebraica, quem sabe, né? O céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer, o chão vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Bom dia para a turma toda que está aí na audiência de cada manhã. Sheila, Flávia, a irmã Zezé, Sônia, né? Cada dia temos mais pessoas ligadas conosco. Dalva, Maria Luísa, Juliana, cada dia, né? Nós estamos tendo mais companheiros de jornada. Edgar disse amém. Amém, Edgar. Ele está mandando uma saudação lá da Bolívia, né? Que maravilha, através do Facebook nós podemos chegar a outras nações, né? E que Deus possa estar abençoando também a Rádio Impacto, que cada dia a nossa voz possa chegar mais longe. Eu quero agradecer a irmã Simone Messias. Ela tem também sido uma parceira, não é? Ela tem enviado o programa para outras pessoas, para missionários, para pessoas que estão se preparando, né, para ir aos campos, para pessoas, enfim, todo tipo de pessoa que ela acha que poderia ser edificada, e isso significa que ela está sendo edificada. Então, ela quer também que outras pessoas sejam edificadas através do clamor, não é isso? Se você também está sendo edificado, compartilha com outras pessoas, que o nosso objetivo é abençoar. Estamos aqui como um canal, né, para Deus. Bom dia, Beth Fonseca também chegando. Beth, eu espero que hoje você não esteja só me vendo, mas que você fique ligada aí também, escutando, para receber a bênção, para receber a ministração da palavra de Deus. Amém? Faz o chão tremer, Senhor. Faz o chão tremer, Senhor. Com tua glória, com teu poder, Senhor. Então, hoje nós vamos no Salmo 119, letra Resh. רציתי להגיד לך, ילדה שלי, אני רואה. Pouquinho de louvor em hebraico para você, né? Tão lindo, tão lindo. Letra Resh vai do versículo 153 até o 160. Vamos lá? Olhe para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Resgata-me, preserva a minha vida conforme a tua promessa.
A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto eu vejo os infiéis que não obedecem a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Maravilha, palavra de Deus, viva e eficaz para transformar as nossas vidas, para alimentar o nosso espírito a cada manhã, para nos colocar de pé e em marcha, né? Rumo à terra prometida, rumo às promessas de Deus. Flávia Oliveira, glória a Deus. Bom dia, Flávia. Então, você sabe que o povo, quando estava peregrinando no deserto, eles estavam sendo guiados pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem, né? A coluna de nuvem protegia do calor excessivo no deserto durante o dia. E a coluna de fogo aquecia, né? Porque no deserto é muito frio durante a noite. E eles tinham que seguir a orientação do Senhor naquela caminhada, né? E o que acontecia? Quando a nuvem se movia, eles tinham que desmanchar as barracas, né? As tendas, desmontar toda aquela estrutura, desmontar as casas deles, né? Que eles viviam naquelas tendas. Tinha que pegar todos os pertences, todas as coisas, né? Os alimentos, e eles então tinham que se mover. E eles iam caminhando, iam se movendo, caminhando, peregrinando, até que a coluna de nuvem voltasse a parar. Quando a coluna de nuvem cessava de se mover, então eles desmanchavam tudo, montavam novamente, né? As tendas, se organizavam novamente. Isso parece vida de missionário, gente. Vida de missionário é assim. Você vive montando e desmontando a barraca, não é? E às vezes em que eu estive fora, né? Eu estive morando em outras nações, e o que acontece? Na hora de ir embora, eles agora, né, estão muito restritos com a questão de carregar as bagagens, então eu não podia carregar quase nada comigo. Então, eu deixei muita coisa no Nepal, eu dei para as pessoas, né? É bom que os amigos vão ficando com lembranças suas, né? Então, aqui mesmo no Brasil, né? Eu desmontei a minha casa toda. Às vezes, quando eu vou na casa das minhas irmãs, ainda encontro coisas, né? Que deixei por lá, né? Porque eu distribuí todas as minhas coisas, e assim vai. Com isso, você não precisa nem, né, do OLX para dizer desapega, né? Você desapega, você tem que desapegar, né? Você desapega de todos os seus pertences, você se desapega do seu conforto, e você não tem nada, nenhuma amarra mais te prendendo, te segurando. Você pode seguir em frente. Quando Deus falar, levanta, caminha, você levanta e caminha. Né? Para onde, Senhor? Segue a coluna de nuvem que eu vou te levar, né? Nessa jornada de maneira segura, até que você possa alcançar, né? Que você chegue ao fim ali da viagem, que você alcance, né? A terra da promessa. Não são muitos os que chegam à terra, a Canaã prometida, né? E estou dizendo isso não com relação à Canaã celestial, estou dizendo isso com relação à nossa Canaã terrena mesmo, né? Chegar naquele lugar onde Deus vai te abençoar, naquele lugar onde Ezequiel foi chamado a estar quando ele entrou nas águas pelos tornozelos, né? Água pela cintura, e finalmente ele mergulhou e ele se deixou levar pelas águas, né? Sem nenhum controle, tirou o pé do chão, e aquelas águas são um símbolo do Espírito de Deus. Então, você tem que ir caminhando até nesse ponto em que você vai se entregar totalmente, né? Você vai estar
dentro ali das águas do Espírito, totalmente imerso e, né, levado pelas águas do Espírito. Até chegar nesse ponto, né, alguns não chegam, alguns caem durante a jornada no deserto, vitimados pela incredulidade, que foi a incredulidade, né, que matou o povo, né, ali na caminhada durante o deserto. Foi a incredulidade, eles não conseguiram crer no poder de Deus para fazê-los entrar na terra da promessa. Então essa é a nossa jornada, é uma jornada de fé. O justo viverá por fé, de fé em fé. Bom dia, Graciela Redondo Rei, lá da Bolívia. Saludos para você, Graciela. Que bueno que estás aí. Não sei o quanto você está entendendo de português, não é? Um pouquinho difícil, mas que o Senhor possa estar renovando as tuas forças, ok? Um grande abraço para você e para todo o pessoal aí da Bolívia. Se vocês começarem a entrar muito para assistir o meu programa, o Senhor vai acabar me levando aí de volta à Bolívia, não é? Para estar com vocês, para que a gente possa se fortalecer mutuamente, para que a gente tenha um tempo de bênção e de vitória na presença do Senhor. Vem, Senhor, oh, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e enche este lugar, vem com teu fogo, vem com tua... Amém? Então, um dia desse eu vou trazer para vocês um estudo que eu fiz e que o título é assim: Onde fica a terra da promessa? Nós vamos, né, como povo judeu ali, o povo de Israel, caminhando, né, seguindo a nuvem. Há momentos para parar, há momentos para caminhar, para seguir adiante. E eles estavam ensinados, né, sendo ensinados a obedecer, a caminhar em obediência. Anda, anda, não é? E nós vamos aí também, através de todas as circunstâncias, vamos sendo treinados a escutar o Espírito de Deus e obedecer o Espírito do Senhor na nossa caminhada, até que nós nos tornemos fortes, né, com uma fé provada e aprovada. Quando a gente fala em provada e aprovada, eu já me lembro lá, né, do livro aqui de Tiago, né, que ele vai falar sobre isso. Olha bem, o Tiago é um livro muito, muito bom para a gente ler, né? Ele é tremendo, esse livro. Bom, e ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem de nós tem a capacidade de se alegrar? E ele está dizendo, considerem isso como um motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Tem um pregador que eu gosto muito, ele é um polonês, inglês, não sei, tudo misturado, ele chama Graham Cook. E ele, o pessoal, ele é bem assim, né, as pessoas, ele é bem engraçado, ele é muito grandão, mas ele é engraçado. Então ele fala, né, que se nós formos fazer aqui, como o Tiago está dizendo, considerem motivo de grande alegria o fato por passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Perseverança, que não persevera até o fim, não é perseverança, deixou de ser perseverança, né? Ela tem que ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros através dessa perseverança, de não desistir, né? De prevalecer nessas circunstâncias de tribulação. Você alcança maturidade e integridade. O que é integridade? Você inteiro em você mesmo. O que a sua mente fala está de acordo com o teu coração. Alma, corpo
espírito, espírito, alma e corpo, nesta ordem, né? Todos funcionando dentro de uma mesma harmonia. Isso de ser íntegro é algo a ser alcançado, né? Sem lhe faltar coisa alguma, né? E ele fala, bom, nós precisamos então de nos alegrar, precisamos das provações, nos alegrar com as provações, porque vai produzir fé, e a fé vai, né, nos possibilitar essa perseverança. Essa perseverança, uma vez que ela tenha uma ação completa, vai nos tornar maduros e íntegros sem faltar coisa alguma. Mas, se algum de vocês, né, tem falta de sabedoria, está faltando ainda, está faltando sabedoria, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedida. Senhor, dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria, Senhor, para viver. Dá a cada um de nós sabedoria para viver. Para quando vierem as tribulações, nós não nos deixarmos abater pelas tribulações, pensando que é vã a nossa luta, porque não é vã a nossa luta. Se nós encararmos, né, de uma forma positiva a aprovação, nós vamos ser capazes de ver através dessa provação o que é que nós vamos obter da parte do Senhor, o quanto vamos amadurecer, o quanto Deus vai estar trabalhando em nós, né? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, não é? E Ele endireitará as tuas veredas. É isso que nós necessitamos, né? Um caminho claro, reto diante de nós, que possamos passar, né, para não ficar 40 anos no deserto e possamos chegar à terra da promessa. Então, considere motivo de grande alegria. Esse pregador Graham Cooke, ele fala assim, né? Se a gente for encarar dessa forma, é como se de manhã você ligasse para o seu amigo, né? Olá, bom dia, estou te ligando para te dizer que eu consegui esta manhã um problemão. Nossa, é uma tribulação gigantesca. Puxa, eu estou muito contente, eu estou muito feliz porque, nossa, Deus me deu um problema daqueles, né? A situação está assim mesmo, terrível. Olha que maravilha, né? Deus já providenciou isso porque Ele já está com o prêmio nas suas mãos, a vitória está nas mãos dele e ele vai trabalhar através dessa situação. Algo de maravilhoso está me esperando no fim da linha. Então, meu amigo, que maravilha! Um problemão. Ah, você não está com nenhum problema não, amigo? Nada? Nenhuma tribulação? Poxa vida. Faz o seguinte, eu divido o meu problema com você, tá bom? Eu vou dividir, mas quando você chegar na hora de você ter o seu problema, você tem que prometer que você divide o seu comigo também, ok? Ah, tá bom. Você vai vir aqui para pegar a sua parte? Tudo bem. Quando que você quer vir? Hã? Dentro de meia hora você tá aqui para eu dividir o problema com você? Tá bom, então vem. Então vem. Mas me promete, quando você tiver o seu, você divide comigo. Por quê? É como o Tiago está dizendo, motivo de grande alegria, né? Porque junto com cada provação, junto com cada problema, Deus já traz embutida a solução, né? O Senhor já traz embutido o crescimento espiritual, né? Não tem problema que traga só a parte negativa. Deus é um Deus que transforma toda situação negativa em algo produtivo, em algo positivo. Esse é o compromisso dele conosco, não é? O Espírito de Deus está aí trabalhando em nossas vidas para obter o máximo proveito de todas as circunstâncias e situações, porque esse Deus que está conosco, ele é um Deus fiel, né? E todas as coisas colaboram para o bem, né? Ele é um pai maravilhoso, que ele não vai deixar que a gente desperdice experiências nesta vida, né? Simplesmente sofrendo por sofrer.
ele vai aproveitar tudo isso para nos dar um ensino, para fazer com que a gente cresça em graça e sabedoria na presença dele. E quando a gente consegue olhar para o problema dentro da perspectiva de Deus, né? Vendo que esse problema já trouxe uma solução em si mesmo, já trouxe algo de positivo em si mesmo, com certeza nós vamos ter, né, a condição de nos alegrar olhando lá na frente, como Jesus, que enfrentou, passou pela cruz por tudo que ele passou, né? E ele se alegrou ao ver o produto do sofrimento dele, o que ele ia obter com toda aquela tribulação que ele estava passando, o que é que ele ia comprar? A salvação para todos nós. Então ele se alegrou vendo, né, lá na frente o que ele ia obter através, né, do problema, através do sofrimento, o ganho que ele ia obter lá na frente. Então, na verdade, nós não podemos pedir ao Senhor que retire as provações. Você sabia que o pessoal que vivencia a perseguição, a igreja perseguida, eles, quando pedem oração para a igreja do Ocidente, eles falam assim, olha, orem por nós, para que Deus nos fortaleça e nos dê coragem para prevalecer, para não negar o nome do Senhor, para ir adiante. Mas não ore para que Deus remova a perseguição, porque vocês no Ocidente, vocês não têm perseguição, mas vocês têm se tornado frios, não é? Tem esfriado o amor ao Senhor, tem se perdido na caminhada, né? Porque o problema de Sodoma e Gomorra foi a vida fácil, né? Que tornou o povo negligente, molenga. Este povo de Israel, que já ia aí atravessando o deserto, eles não podiam dar lugar, né, ao luxo, ao descanso, à vida fácil. Não era fácil, né? Onde eles paravam, eles tinham que buscar água. Não tinha água disponível, ao invés de buscar água longe, não tinha uma casa com seus confortos. Não era fácil. E isso tornou este povo rijo, um povo guerreiro, um povo que quando eles chegaram na borda da terra prometida, né? E aí a antiga geração, com a sua complacência, já tinha perecido, né? Estes filhos, né? A geração seguinte não era uma geração complacente, eles se acostumaram e foram treinados a receber ordem, levanta, marcha, vai em frente, vai em frente, vai em frente, até que eles chegaram ali no limite de Canaã para cruzar o Jordão, e ali eles já tinham se tornado um povo forte, um povo guerreiro, capaz de entrar na terra prometida, de combater contra os inimigos e vencê-los, e vencer o inimigo, né? E é quando eles têm essa capacidade de lutar e vencer o inimigo que se cumpre a promessa, e eles então vão receber a herança, a terra que mana leite e mel, né? Porque aí eles já vão estar aptos a desfrutar da bênção de Deus, valorizando aquela bênção, né? São pessoas íntegras. Mesmo assim, né, ao longo do tempo, depois que Josué partiu, que a geração de Josué partiu, que aquela geração que passou aquela dificuldade no deserto, né, que soube ser forte, que foi testada, que passou pela provação, que perseverou, não é? Que amadureceu, que se tornou íntegra. Depois que aquela geração morreu, os filhos que não tinham vivenciado isso, que tinham acostumado, né, a ter moleza, o que aconteceu? Eles se desviaram da presença de Deus, eles se misturaram com aqueles outros povos e eles se envolveram com a idolatria e acabaram caindo novamente cativos. Hoje, nós estamos assistindo uma geração, né, que não lutou. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu lutei muito na minha vida, trabalhei muito, e isso me tornou forte, né? Isso me fez ter uma escala de valores, né?
o meu pai, a minha mãe, o meu pai, um exemplo de vida, né? Como amo meu pai, amei meu pai, está na glória hoje, não é? Mas o que se vê no momento são as organizações todas sendo manipuladas por Satanás e por aqueles que servem a Satanás para destruir a família, não é? Então, os pais não podem mais corrigir seus filhos, né? Tudo tem que ser muito fácil. A criança pode fazer o que quiser. Ela pode até mesmo escolher o sexo que quiser. Olha que coisa horrorosa. Não há limites. Não há limites, não é? Coisas terríveis estão acontecendo. A mídia está levando a humanidade à destruição, a um lugar de destruição. As crianças, elas ficam horas somente jogando videogame. Elas não fazem nada, elas não ajudam os pais, elas não trabalham, né? Inclusive aqueles que querem trabalhar, né? O inimigo já deu um jeito de que não tem trabalho para a juventude, né? Tudo muito facilitado. O que vai acontecer? Vão cair cativos do inimigo, vão ser escravizados por Satanás, porque muita moleza, não é? Não aprendem a lutar, a serem rígidos. Os pais não são ali, como a gente fala, o pai tem que ser, e a mãe tem que ser rigoroso na educação da criança, está formando ali alguém que tem que ser forte, né? Tem um versinho muito antigo que fala: a vida é uma luta renhida que aos fracos abate e aos fortes, como fala, e aos fortes ela fortalece ainda mais, ok? Então, há um projeto satânico que está em andamento nas escolas, na mídia. A mídia está totalmente satanizada, né? Comprometida com esses valores permissivos. É horrível o que está se fazendo nesse país, no mundo, com as crianças. A gente vê principalmente aqui no Brasil, né? A destruição das crianças de várias maneiras. Você que é pai, você que é mãe, seja um pai e uma mãe presente. Vigia. As crianças estão sendo seduzidas, estão sendo abusadas, né? Estão sendo levadas para sexo precoce. Cuidado, vigia os seus filhos. Eles estão incentivados a fazer isso na própria escola, por todos os lugares, né? É uma guerra. Você tem que estar em guerra pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos todas as manhãs. Vai mandar para a escola, pega um óleo, fala assim: unge este óleo, eu estou ungindo o meu filho, que Satanás não possa tocá-lo. Eu cubro o meu filho, a minha filha, com o sangue do Cordeiro, e eu proíbo os demônios de tocarem na vida do meu filho, da minha filha. Espíritos de abuso, de todo tipo de pecado, de violência. É infame o que estão fazendo com as crianças. Unge a mente da sua criança. Conversa com ela. O que você aprendeu na escola hoje? O que foi que a professora te ensinou hoje na escola? Pega uma Bíblia própria para as crianças. Leia a Bíblia com seu filho e sua filha de manhã, porque o diabo está aí para tragar esta geração. Pensa. Você está numa guerra muito grande contra o inimigo, porque ele está com todas as armas para destruir o teu filho e a tua filha. Você que é servo, que é serva de Deus, glória a Deus que você pode fazer isso. Mas ensina, mesmo aqueles que não têm Jesus ainda, sabe? Ensina para eles. Pega a sua criança, né? Limpa ela de toda a sujeira deste mundo, unge. Fala assim: eu estou ungindo meu filho e minha filha com óleo precioso. Esta é a unção que despedaça todo jugo, porque o mundo está muito hostil, tá? Todas as coisas estão contrárias. Então, ensina o teu filho, palavra de Deus, né? Instrui, protege, porque senão ele vai se perder, não é?
Essa geração é uma geração, né, que é como depois que morreu a geração de Josué, a geração seguinte se perdeu. Pois então, é preciso, ok? Que você não relaxe. Infelizmente, você precisa estar armado até os dentes, consciente de que o diabo, ele está, né, prontinho para tragar a tua descendência. E você vai ter que lutar, vai ter que vigiar, vai ter que orar. Ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos. A nossa arma é a oração. Não podemos baixar a guarda. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Geraldo, Marcelinho, no Facebook. Vamos dando um pulinho aqui no livro de Judas, é uma pagininha só, Judas, né? É tão interessante esse livro de Judas. Especialmente, eu estava vendo o verso 20, que diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Ok? Porque ele vem falando, né, de problemas, de divisões, falando que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Nós temos visto, né, mais do que nunca. E estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Por isso ele exorta: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Ore em línguas. Ah, mas eu não sei orar em línguas. Peça ao Senhor, comece a orar em línguas, é pela fé, o Espírito Santo vai fluir, né, em pelo menos uma língua de oração para você. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam. Mantenham-se no amor de Deus, isso é muito importante. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Você vê aqui que nós temos 3 categorias diferentes de pessoa. Ele fala assim: tenham compaixão daqueles que duvidam, né? Então, está duvidando, pessoas que estão, né, oscilando, vamos ter compaixão. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo, né? Aqueles que ainda não ouviram a pregação do Evangelho, que estão condenados ao fogo, nós podemos salvá-los, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, outro tipo de categoria de pessoa: mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Isso é muito interessante. Eu andei olhando detidamente, né? Esse mostre misericórdia com temor é assim: você tem que ter misericórdia dessas pessoas, mas cuidado com elas. Você tem que odiar até a roupa contaminada pela carne. Muito mais, você tem que se precaver, porque se você ler o livro todo de Judas, você vai ver aqui, né, que ele está falando dos enganos, dos ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem, né? E ele diz aqui no verso 8, da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades, difamam os seres celestiais. Vai falando dos que seguiram o caminho de Caim, os que buscando lucro caíram no erro de Balaão, os que foram destruídos na rebelião de Corá.
Então, está falando dessas pessoas, né? Que seguem o caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Ele acabou matando seu irmão por inveja, não é? Qual foi o caminho aí de Balaão? Ele se corrompeu por causa como a gente fala isso, a pessoa que só quer dinheiro, ambição. Outros foram destruídos na rebelião de Corá. Está falando de pessoas que caminham num caminho de rebelião contra as coisas de Deus, não é? Então ele está falando, cuidado com tudo isso, ai deles, né? E ele exorta para que a gente persevere e fique longe desse tipo de pessoa. E aqui quando ele diz, mostre misericórdia. Tá, você tem que ter misericórdia delas porque elas estão andando, né, num caminho de perdição. Mas odeie até a roupa contaminada pela carne. O que é uma roupa contaminada pela carne e qual é o sentido, né, disso que ele está dizendo aqui? No Antigo Testamento, você tinha muitas regras no livro de Levíticos. Eram regras cerimoniais, mas que apontavam também não só para a contaminação do corpo, mas para a contaminação espiritual. As duas coisas vinham juntas, ok? Quando Deus ordenou que fosse feita a circuncisão, tem dois sentidos. Tem o sentido espiritual, né? Eles eram marcados no corpo, né? Com um corte, não é? No órgão genital, cortando a antiga natureza, a natureza carnal, ok? E isso era uma aliança com Deus, que agora eles iam gerar, né, filhos para Deus, ia gerar uma raça eleita. Bom, mas ao mesmo tempo tinha também um sentido de preservação da descendência no sentido de saúde, não é? Porque quando é feita a circuncisão, você tem uma higiene melhor no órgão sexual, evitando as doenças, como a gente fala, me fugiu a palavra agora, essas doenças na área sexual, acabei de fugir, daí a pouquinho ela volta. Enfim, porque senão eles iam gerar crianças defeituosas por conta de doenças venéreas, isso, ok? Então havia uma grande incidência de doença venérea. Da mesma maneira, a lei no Antigo Testamento falava para mulheres que estivessem menstruadas, homens que tivessem emissão de sêmen enquanto estava dormindo. Tudo isso era considerado algo impuro. Então, ninguém podia sentar naquela cama, não é? Tudo isso era uma maneira de protegê-los, proteger a saúde deles, por causa das doenças venéreas que podiam ser transmitidas. Mas, ao mesmo tempo, uma emissão de sêmen extra, que não fosse gerar vida, era sinal o quê? De vida sendo lançado fora. Da mesma maneira, o sangue menstrual da mulher, sinal de vida sendo lançado fora, uma vida que não foi gerada. E era um sangue, né? E o sêmen, da mesma maneira, ele aponta para o sangue, porque é a semente de vida, um sangue que não é o sangue de Jesus Cristo, é um sangue que não é um sangue puro, é um sangue contaminado pelo pecado, ok? Então, a lei cerimonial estava intimamente ligada à lei, à preocupação, né, de gerar um povo diferente, onde não tivessem aleijados, cegos, todas as coisas que pudessem ser causadas pela doença venérea. Então, quando ele fala que a roupa contaminada pela carne, pode ser a roupa de cama, a roupa que a pessoa usa, contaminada pela carne significa contaminada por emissões de líquidos, de fluidos, qualquer coisa dos órgãos genitais, ok? Então, ele faz uma alusão a isso, mas, na verdade, para nós, hoje, essa roupa contaminada pela carne, né, fala de tudo aquilo que como ele diz aqui, coisas da alma, né?
eu li agora mesmo aqui, falando da alma. Estes homens, parará, vamos ver onde eu li aqui. Assim, no verso 19. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Ok? Você precisa ser liderado, comandado pelo Espírito do Senhor e não pela sua alma carnal, do velho homem. Porque se você é comandada pela sua carne, você é comandado pela sua carne, as suas reações, as suas decisões, a sua maneira de viver, de pensar, se você é comandado pela sua própria alma e não comandado pelo Espírito de Deus, se você não anda no Espírito, você vai produzir coisas contaminadas pela tua carne. E as coisas da carne, você sabe, não é? Quais são as obras da carne que estão lá listadas em Gálatas 5. Então, quando você tem pessoas carnais andando na carne, tem misericórdia delas, mas odeia até a roupa contaminada pela carne. Odeia tudo, né, que é gerado pela carnalidade das pessoas. Não queira isso, né? Pelo contrário, edifiquem-se, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, como você vai orar, né? Guiado pelo Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ore em línguas, né? Ore guiado pelo Espírito de Deus. Mantenha-se no amor de Deus, ok? E enquanto você espera que a misericórdia do nosso Deus te leve para a vida eterna, vai caminhando, tendo compaixão daqueles que duvidam, né? Ajuda, ministra a palavra de Deus para que eles se fortaleçam. Os que não são salvos, salva arrebatando-os do fogo. E aqueles que andam, né, aí pela carne, mostra misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, mas eu não compartilho, né? Eu não quero nem que a roupa contaminada pela carne, né, venha encostar em mim. Tô fora, né? E aí termina assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, né, sem nenhuma mancha e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Bom, no nosso próximo programa de sexta-feira, nós vamos lá para Lucas e Marcos, porque nós nos estendemos, né, na palavra. Então, e eu quero terminar com vocês o estudo sobre intercessão e também trazer aquela nossa participação do livreto Fé Perigosa. Então, o livro Fé Perigosa hoje, vamos aqui. Ore. Muitos cristãos ao redor do mundo são perseguidos por causa da fé. No Paquistão, leis de blasfêmia continuam a ser usadas para resolver questões pessoais, particularmente contra as minorias, o que inclui os cristãos, né? Tudo que vai contra a fé deles, tudo que vai contra o islamismo, eles classificam como blasfêmia e aplica a lei que é terrível, né, no caso de blasfêmia. No Afeganistão, se alguém é suspeito de se converter ao cristianismo, é preso. Na Líbia, nossa, a Líbia tem um governante terrível. Dezenas de cristãos têm sido sequestrados ou mortos pelos extremistas, ok? Na Líbia, o pessoal vem fugindo do sul da África, de outras partes da África. A Líbia fica bem lá no norte, né? Eles vêm fugindo e a Líbia está no caminho deles. Quando eles passam pela Líbia, ali está cheio agora de mercadores de escravos. Eles pegam esses refugiados que já estão tão sofridos, né, fugindo para sobreviver,
e eles fazem deles escravos, prende, amarra e vende. Tráfico de escravos. Hoje, né? Que coisa absurda. Não dá nem para pensar, ok? Mas dá para orar que o Senhor tenha misericórdia desse mundo, que Jesus volte logo para acabar com todo esse sofrimento. No entanto, em todos esses lugares de perseguição, os cristãos continuam testemunhando a fé, apesar dos perigos. Então, nós podemos orar agora por segurança e proteção para os cristãos que vivem onde é perigoso expressar a fé. Oramos, Senhor, por sabedoria e discernimento, para que saibam onde e com quem eles devem compartilhar o Evangelho. Oramos pelos cristãos que precisam fugir para que sejam confortados e encorajados. Senhor, sê com a tua igreja perseguida, Senhor. Tem misericórdia, guarda-os, enche-os com teu espírito, Senhor. E enche-os com a tua alegria, mesmo em meio à perseguição. Eu oro também, Senhor, que o Senhor nos dê coragem para falar sobre a nossa fé, mesmo quando seja difícil ou desagradável. Que o Espírito Santo nos conduza a buscá-lo quando nos sentirmos angustiados, em conflito ou confusos. Sim, Senhor, tantas vezes passamos em meio às tribulações e tudo fica escuro e não podemos ver. Que nesta hora possamos nos lembrar que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E que possamos correr para a tua palavra, Senhor. Se não tivermos forças de ler, que possamos, ó Deus, colocar na internet alguém que possa ler para nós, alguém que possa pregar para nós e possamos nos alimentar, nos colocar de pé e continuar a jornada. Oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Queridos, e vamos seguindo porque o tempo corre, né? Corre muito. Então, nós estamos falando sobre os 4 tipos de intercessão. E nós vimos que existem diferentes intercessores. Tem o intercessor genérico, que ora baseado em listas, pedidos de oração. O intercessor de crise, que eu dei vários exemplos para vocês, né? Ele é chamado com urgência pelo Espírito de Deus para entrar na brecha de algo urgente, né? E ele, então, recebe diretamente de Deus o chamado da intercessão. E o outro intercessor é o intercessor pessoal e depois o intercessor de guerra. Então, vamos falar sobre a intercessão pessoal. Como é esse tipo de intercessor? Alguns intercessores recebem um chamado especial para orar regular e intensamente por uma determinada pessoa ou por determinadas pessoas. Normalmente, o alvo são pastores e líderes. Você pode ter o chamado para orar por algum ministério em especial, orar por alguns missionários, né? Que Deus vai te colocar ali para estar intercedendo sempre por aqueles missionários. E esse intercessor, então, ele pode fazer uma parceria, né? Líder e intercessor, que vai permitir alcançar grandes alvos para Deus. Os intercessores, eles formam como que uma cerca de proteção, um escudo para aquele que vai à frente na batalha. Por isso, as igrejas têm levantado seus grupos de intercessão e os líderes têm buscado uma equipe pessoal de intercessores que possam dar a eles este suporte, né? Suporte a seus ministérios. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de ir a Danbury, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, e eu fui com a especial missão de levantar um grupo de intercessores pessoais para o líder de uma igreja local. E foi muito interessante, né, observar a pronta resposta dos membros daquela igreja, como aquele pastor era amado,
nada menos do que 40 deles se ofereceram para a tarefa, e era uma igreja assim de porte pequeno. O pastor se sentiu realizado com a manifestação de carinho. E o grupo foi dividido, e por 2 finais de semana consecutivos eu estive compartilhando sobre o desafio da intercessão, o verdadeiro significado da tarefa para a qual aquelas pessoas estavam, né, se dispondo. Poucos pastores têm essa convicção da necessidade de contar com um grupo pessoal de intercessores que sejam comprometidos em cobrir fielmente a sua vida em oração. Muitos sentem dificuldade em estar reportando aos intercessores as suas necessidades. Eles preferem se ocultar na frágil fortaleza do orgulho. E talvez por isso nós estamos vendo os líderes tão vulneráveis e tão sujeitos a quedas súbitas e escandalosas. Sexta-feira nós vamos falar um pouco, né, sobre a questão dos escândalos. Muito bem. Então vamos aqui agora para os intercessores de guerra. Veja aí se você é um intercessor de guerra. Essa modalidade ela tem sido usada de forma tremenda para mudar a realidade espiritual de cidades inteiras e permitir o alcance de povos para Jesus. Essa intercessão interfere de forma dramática nos rumos da evangelização mundial. Esses intercessores, eles se envolvem em batalha espiritual de alto nível, de nível estratégico, contra principados e potestades. E por estarem nessa frente de batalha agressivamente, eles necessitam também da cobertura de outros intercessores. Estas intercessões estratégicas são verdadeiros confrontos numa guerra sem tréguas contra o reino das trevas. No nosso ministério, o Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária, né, tem muita gente que pergunta, qual igreja você é? Meu ministério chama Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. Nós temos uma reunião semanal de intercessão a nível estratégico. E nós nos envolvemos num mesmo movimento do Espírito que sempre vai começar de uma maneira diferente. Cada vez que a gente se reúne, o Espírito ele traz uma estratégia diferente. Há uma vontade inicialmente de você sair correndo da sala de oração, tamanho o peso da resistência espiritual. Bem diferente, né, dos cultos que nós frequentamos tão prazerosamente. Essa reunião sempre vai começar parecendo que nem vai chegar a acontecer, de tão difícil. Nós começamos então a colocar as forças que nós não temos contra a enorme montanha rochosa. É um misto da resistente dureza do inimigo e a impotência da nossa carne. Nestes primeiros movimentos de oração, né, nesta reunião de intercessão estratégica, vale de um tudo. Parece que o Espírito está sempre disposto a surpreender e a vazar por entre as barreiras de defesa quase intransponíveis que o inimigo ergue, né, para oprimir. E está travada a batalha. Nós podemos começar forçando a intercessão na carne, onde nós vamos falando a esmo os motivos de oração e orando com palavras da boca para fora. Tudo parece desconexo. Alguém começa a cantar um hino, mas não é aquele. Ou talvez estamos todos desafinados ou cantando em tons diferentes uns dos outros. O cansaço, a irritação e a vontade de desistir do propósito da reunião quase sempre estão presentes. Às vezes vale confundir o inimigo quando começamos a rir por nada, a fazer um tumulto de vozes e sons numa verdadeira avacalhação. É preciso soltar a voz de alguma forma, se movimentar de alguma maneira, clamar a Deus por socorro, pedir a Ele sua força, lembrá-lo de sua fidelidade. De alguma maneira, todas essas coisas loucas acabam funcionando. O espírito de religiosidade é o primeiro a fugir diante de tanta falta de lógica numa reunião intercessória. Isso me faz lembrar de uma experiência na Califórnia,
eu fiquei hospedada por 40 dias com uma pastora sênior metodista. No domingo, nós chegávamos mais cedo para um período de intercessão, porque o culto era domingo de manhã. E certo dia ela era assim muito alta e ela saiu caminhando do altar até na porta da igreja, pisando por cima de todos os bancos de madeira, num golpe fatal contra o espírito religioso. Ela testificou que algo novo havia acontecido nesse breve tempo em que eu estive ali com eles, participando das intercessões. Bom, de repente, nós vamos conseguindo superar aquelas barreiras iniciais, flui uma intercessão em português normal, enquanto o restante da equipe vai acompanhando em línguas e sons. Outras vezes, um coro de vozes dissonantes forma uma sintonia que nos faz cantar e rodar de mãos dadas como um coral muito bem ensaiado. Chegamos, às vezes, a ouvir a voz dos anjos em coro conosco. Aí, então, estamos passeando por territórios e lugares não imaginados, por onde o Evangelho, com certeza, ainda não havia penetrado. O mover continua e as vozes às vezes se aceleram ou tornam-se mais altas. Os movimentos do corpo também vão crescendo. A batalha está se desenrolando. A intercessão penetrou nos celestiais. Sons de trombetas e chofar alcançam vibrações cada vez mais estridentes, vinda direto do Espírito. Os anjos saíram em ação. E em espírito nós sustentamos os batalhões celestiais para que os povos sejam alcançados para Jesus. A igreja do Senhor, perseguida em tantos lugares, também é alvo da intercessão, para que saia mais uma vez vitoriosa em seus enfrentamentos contra o inimigo cruel. A vitória sempre vem e chega a ser mais difícil do que um verdadeiro trabalho de parto. A criança nasceu, estamos exaustos, mas alegres e convencidos de que o nosso general venceu mais uma batalha. Então nos limpamos das setas e estilhaços do combate e estamos prontos para uma nova escaramuça na próxima semana. Algumas vezes o Senhor nos concede um discernimento claro ou visões. Em outras, nos satisfazemos na certeza de obedecer, nos dispor, nos entregar ao Espírito, mesmo quando tudo parece acima do possível, porque existe em nós a confiança maior de estarmos na linha de comando do Mestre. Amém? Isto é uma intercessão de guerra. Bom, queridos, o nosso tempo está se esgotando. Deus abençoe a tua vida. Deus te transforme num intercessor fiel que possa, ir crescendo nesta área do combate para níveis cada vez maiores, onde Deus possa te usar de uma maneira cada dia mais fulminante para o inimigo. Amém? Bom, fiquem na bênção do Senhor, que orem pelo Brasil, Deus possa abençoar a nossa nação, tomar as rédeas do Brasil em suas mãos, porque nós consagramos a nação brasileira ao senhorio de Jesus Cristo, ok? Nos vemos sexta-feira. Fiquem na bênção, em nome de Jesus. Paz. Estou indo. Então, acabou que eu acho que deu jeito aqui, tá vendo? Ué, tá ainda assim. transmissão ao vivo? Para aí. Não, já desliguei o mic. Desliguei. Aqui, tem que concluir.